mas que na sua realidade foi Camilo Castelo Branco, suicida, quando da sua última encarnação, ele escreve através de Ivone Pereira o livro Memórias de um Suicida. E nesta obra ele relata que no local em que os suicidas são recolhidos, porque obviamente eles não têm condições nenhuma de entendimento, o que eles padecem depois do suicídio é atroz. Mas quando eles podem, depois de algumas décadas em cada caso, ou alguns séculos em algum outro caso, ser recolhido por espíritos amigos e levados a uma das instituições que tem a função do plano espiritual de ajudá-los a vencer este problema, conta-nos Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de Suicida, que eles são submetidos a 3 professores. Há 3 professores que dão aula para cada grupo destes espíritos suicidas. E um dos professores usa esse mesmo procedimento. Acopla na mente do espírito suicida, na frente de todos os outros que estão ali para aprender. Porque uma das coisas que os suicidas costumam dizer é: ninguém me ajudou. Eu me matei porque eu não tive apoio de ninguém. Que Deus se esqueceu de mim. E carregam esta desculpa, esta falácia, dentro da sua consciência, como se eles fossem a vítima. Para que eles possam enfrentar isto, neste tipo de pedagogia, que é resgatar o que cada um de verdade é, estes professores, especificamente este, utiliza o próprio indivíduo com o seu conteúdo de imagens. E este aparelho acoplado na sua mente é um projetor, alimenta um projetor de ultíssima geração no plano espiritual. E então todas as pessoas, inclusive o próprio interessado, começam a ver como foi que tudo aconteceu. De verdade. Não com as ilusões que ele usou para desculpar-se, tirando a própria vida. E isto é um processo doloroso, porque através desta projeção das suas próprias vivências, ele verá que o que ele costumava dizer, que ninguém o ajudou, não é verdade. E todos os outros verão a mesma coisa. Se isso não fosse feito assim, mesmo como espírito, mesmo tendo passado pela desencarnação que faz você regredir ou rever todos aqueles atos, mesmo com tudo isso, ele não assumiria as suas responsabilidades, ele fugiria disto. É muito interessante essa descrição de Camilo Cândido Botelho. Um outro professor, ele também usa imagens para educar. Mas este segundo professor, ele utiliza imagens das passagens de Jesus, como elas ocorreram. Então, aqueles indivíduos que vieram das furnas tenebrosas, onde estavam sofrendo atrozmente por sua culpa, começam a ver na tela os momentos que Jesus viveu na terra, aqueles que ele ajudou. Mas esta não é uma imagem inventada, porque como nós não temos na terra ninguém que tirou fotografia, tudo que nós temos da representação bíblica são cogitações, são criações, são encenações, às vezes bem feitas, às vezes exageradas, às vezes improvisadas, de uma sequência que nós recebemos por escrito de geração em geração, como se aquela fosse a verdade. Mas, uma vez que a vida de Jesus não foi uma invenção intelectual, mas foi realmente algo palpável, verdadeiro, ela produziu, como tudo, essas alterações no éter. Ela deixou sua marca, como qualquer vida deixa a marca.
E estes arquivos, assim chamados de arquivos acásicos, impregnados com todas estas vivências, essas vibrações, guardam este processo, e os espíritos podem, resgatando aquelas imagens, projetá-las. E conta Camilo Cândido Botelho que se o primeiro ou aquele anterior, que mostra cada um com a nudez da sua verdade, é um dos professores que o povo menos gosta de ir na aula, este outro que mostra Jesus levantando o paralítico, dando visão ao cego, trazendo à vida aqueles que se pensava tinham morrido. É um momento de emoção terrível na alma de cada um que está perdido, porque eles compreendem que Jesus veio para eles também, suicidas, infratores. E eles dizem, diz o livro, eles se renovam ao sentirem a emoção daquela figura, aí sim, espelhada naquela tela gigantesca, com toda a sua autenticidade, como se eles estivessem mesmo diante do Cristo. Dizem eles que é inesquecível este momento, um momento de construção ou de reconstrução do seu caráter, e que não é Jesus em pessoa que está lá, mas tem tal poder, aquilo que eles veem, tem tal verdade, que eles se sentem renovados. Então são pedagogias próprias para fazer o espírito conhecer a si mesmo, ao invés de se autoflagelar. Porque esse é o problema do suicida. Depois que descobre que fez alguma coisa muito nociva para si mesmo, antes culpava o mundo como responsável por ele se matar. Quando descobre que o mundo não pode ser culpado e o único responsável é ele mesmo, a partir desse momento começa a se massacrar, começa a se punir com tal rigor que ele, se não for ajudado, ele se auto-aniquilaria quando descobre a dimensão do erro que cometeu. E para poupá-lo desse tipo de autodestruição, um suicídio dentro do suicídio, talvez uma fuga da sua fragilidade em relação à sua covardia, é que ele recebe dos espíritos responsáveis a orientação de que Jesus existe para eles também. E de que naquele livro, essa instituição, aonde eles estão, ela é conduzida por ninguém menos do que a própria mãe do Senhor, Maria de Nazaré. Ela é a dirigente deste núcleo. Ela encabeça a tarefa de ir buscar aqueles que estão já podendo ser ajudados, por amor. E isso nos faz lembrar uma das referências que Humberto de Campos faz, dizendo que quando o discípulo que trai o Senhor se mata, esta situação terrível em que ele se encontra, que leva muito tempo, é amparada exatamente pela mãe do filho que ele traiu. E é Maria, em espírito, que vai ajudar Judas a recuperar-se dessa situação terrível em que ele se encontrava. Muitos anos depois de ele ter cometido este ato. Conta-nos então Camilo Cândido Botelho, com a riqueza dos detalhes, como Maria,
é responsável, juntamente com outros espíritos, pelo esforço de renovação destas almas. E somente depois que ele, no caso do suicida, ou que o espírito que acabou de desencarnar e que está numa região umbralina ou está perdido, no caso da moça, que Lúcius conta no livro Laços Eternos, que ela consegue compreender e ter uma lucidez mínima, é que ela pode voltar e acessar essas informações. Não é um processo mecânico, automático. E sequer é um processo que possa ser igual para cada um, ou para todos. Cada um terá uma peculiaridade na capacidade de entender, de aceitar, de compreender o que ele já viveu. Agora, o que Kardec pergunta nesta questão é: você está encarnado, você tem uma noção do porquê você está passando pelos problemas. Você está desencarnado, já fora da vida física, já com esses momentos turbulentos superados. Em qual das duas situações nós conseguimos compreender os motivos e os porquês da vida que nós tivemos, ou da vida que estamos tendo, em relação à vida futura? Quando estamos encarnados, ou quando estamos no mundo espiritual? O que vocês acham? No mundo espiritual. Porque, como disse o Ricardo, enquanto a gente está aqui, nós sofremos um grande peso na compreensão lógica das coisas. Nossa mente, muitas vezes, não tem conhecimento dessas leis. Nós não estamos educados para compreender este mecanismo. Sobretudo no processo religioso, são pouquíssimas as crenças, se é que existe alguma outra, que explique com lógica e clareza esse mecanismo. Como nós podemos fazer para termos uma vida futura melhor? E por que estamos passando por isso? É difícil você encontrar ensinamentos assim, porque na vida material, na vida profissional, na vida de relação, você nunca vai encontrar isto. Você só poderia talvez encontrar alguma referência em algum momento de elevação espiritual, que as religiões propiciam. Mas que religiões falam isso para as pessoas? Qual? Explica. Que se você está sofrendo agora é porque alguma coisa aconteceu com você, que você fez, que não devia ter feito. Quando você deixa o corpo físico, entretanto, e olha para trás, e olha o que você é como ser, você compreende o porquê precisou passar por aquilo. Muito mais facilmente. Nós temos o relato de uma irmã que viveu uma situação muito interessante a esse respeito. Quando ela nos contou isto, ela revelou isto para dizer-nos que antes ela tinha raiva, ou ela tinha uma atitude rebelde em relação aos problemas, mas que depois de ter entendido, ela passou a aceitar isso, as dificuldades que ela estava. Houve um período em que lutava, não conseguia reunir recursos. E, vivendo de aluguel, foi demandada pelo proprietário para aumentar o aluguel ou ser despejada. Uma situação difícil para qualquer pessoa que esteja nesta etapa de sobrevivência, tendo que criar filhos, tendo que dar de comer, tendo que pagar escola, e ainda precisando, sem ter condições, aumentar o aluguel ou ser despejada. Esta nossa irmã, nos contando isto,
ela nos dizia, isso foi muito ruim, eu ficava com raiva, eu reclamava da vida, eu reclamava de Deus. Mesmo sendo espírita. E então, a bondade divina concedeu-lhe, não por favor, mas por instruí-la, algo que vai acontecer conosco quando nós desencarnarmos. E que acontece com outras pessoas antes da desencarnação também, se é necessário. Ela teve um sonho, certa noite. Neste sonho, ela se viu. Ela sabia que era ela. Estava vestida de um jeito totalmente diferente, era rica. Estava bem vestida. E ela se via em uma rua, onde havia, de um lado, muitas casinhas grudadas umas às outras. Casinhas parecidas. E ela sabia que ela era dona de todas estas casas. Mas naquele momento, no sonho, ela estava promovendo o despejo de um dos moradores. Homens truculentos, porque não se tratava de uma época como hoje, em que existe o direito, existe a lei, existem recursos. Homens violentos, homens agressivos, estavam invadindo a casa e botando as coisas todas na rua. E ela estava assistindo isto. Não sabemos se fisicamente presente naquele dia, naquele momento, ou se em espírito ela estava vendo algo que aconteceu porque ela havia mandado. Ela havia contratado e expulsado aqueles que não lhe haviam pago o aluguel. Isso a tocou tão profundamente que ela acordou deste sonho. Naturalmente, com a emoção de alguém que agora não faria mais isso. Mas aquilo era tão verdadeiro, tão real, a sua postura, a sua riqueza, a sua empáfia, a sua pompa, a sua arrogância, que daquele dia em diante ela entendeu o porquê que ela estava sendo despejada. E ao invés de se revoltar, ao invés de continuar a ser aquela pessoa que ficava questionando Deus, por quê? Porque ela trabalhava e não ganhava nada e não conseguia, ela pôde tomar uma outra decisão. Ela usou então aquilo que ela recebera como uma instrução, que ele deu a explicação que lhe faltava, do porquê, para lutar de outro modo, para resignar-se, para empenhar-se de outra maneira. Eu vou conseguir construir a minha casa, eu vou conseguir comprar um lugar onde eu possa, honradamente, existir com os meus filhos. Ao invés de ficar remoendo com raiva, ela descobriu que aquilo era educação para o seu ser. E segundo nos conta, aprendeu. E na medida em que isso a serenou, a bondade divina ajudou para que ela comprasse, por fim, uma casa. E pudesse, na mesma rua, mudar-se com a sua família. Naturalmente, ela não precisou desencarnar para entender aquele momento de sofrimento. O mundo espiritual a ajudou, como ajuda muitos de vocês que nos assistem, muitos de vocês que estão aqui, num momento de aflição, com o recurso, durante o repouso, para que nós entendamos. Ah, parece que é injusto, não é? Vamos ver.
Como fez aquele professor, que o Camilo Cândido Botelho nos conta. Ah, você acha que ninguém te ajudou? Bota aí o capacete na sua cabeça. Vamos projetar aquilo que realmente aconteceu. Agora, se isso é assim, se é bom, quando nós estamos encarnados e conseguimos pensar, ou nos mostram pensadas apenas algumas passagens, imagina com que lucidez nosso espírito pode compreender. Por quê? Que ele nasceu de uma mãe solteira? Por que ele foi órfão? Por que ele viveu em uma situação de abandono? Por que ele teve a oportunidade de estudar? Por que toda a sua vida foi algo fácil? Então vocês imaginam, quando nós voltamos para o plano espiritual, e aí nós já não somos órfãos, aí nós já não somos doentes, aí nós já não somos mais pobres, você vai entender com facilidade, com lógica, por que precisou passar por aquilo. E geralmente, pelo depoimento dos próprios espíritos, você observa várias coisas. Entre elas, primeiro, que aquilo que você enfrentou, realmente você precisava enfrentar. Segundo, que aquilo que você enfrentou foi a menor medida do sofrimento possível que você precisava. Mesmo que você tenha achado que sofreu muito, você vai descobrir que forças generosas fizeram chegar a você a menor fração da dor possível, para que você aprendesse sem massacrar-se. E então você vai entender o que diz Jesus, quando fala que o que ele quer é a misericórdia. Ele não quer o sacrifício. Se algumas pessoas na terra que estão doentes, e às vezes com doenças ditas incuráveis, se elas soubessem o poder que dentro delas, um arrependimento sincero, um gesto de carinho por uma outra pessoa, produz em seu benefício, ela provavelmente estaria se livrando de muitas dificuldades decorrentes dessa própria doença. Vejam só, há algumas semanas tem vindo à nossa instituição, ou vinha à nossa instituição, uma pessoa com muitas dores, dores terríveis, segundo ele mesmo relatava, na região das costas, dores intensas, tão intensas que os médicos queriam operá-lo, mas que os espíritos que estavam tratando dessa pessoa, eventualmente viam a dificuldade física com uma fração do problema, agravada pela dificuldade espiritual, pelo modo de ser. Portanto, esta pessoa vinha aqui desejando que os espíritos operassem-na e ela não tivesse mais dor. No entanto, o problema não era operar, porque 80% da dor que a pessoa tinha era decorrente do que ela era como ser, como pessoa. E então, sem precisarmos revelar estes detalhes, nós passamos a fazer cirurgias todas as vezes que ele vinha, mas dissemos a ele: olha, vai ser muito útil para você que você comece a ler, porque essa pessoa com dor não tinha condição de assistir palestra, porque ficava incomodado, ficava incomodada, ficava agitada. Então, naturalmente, vai para casa, mas leva um livro. Quem sabe pela leitura começa a entender o mecanismo. Nós, em momento algum, deixamos de atendê-lo. E nunca exigimos aquilo que era o essencial para ele, que era assistir palestra. Porque o remédio que a palestra produz na mente da pessoa seria muito mais eficaz do que a cirurgia espiritual, que não pode operar o que está bom.
já está bom. O problema não é aquilo que fisicamente ele pensa que existe, é o que ele faz com ele mesmo. Entregamos o livro e deixamos. Deixamos que ele levasse o livro, que ele começasse a ler. Passaram-se as semanas. E ele continuava a vir aqui, queixando-se de dor. O mesmo quadro. E nós conversávamos com ele, explicávamos as coisas. Aí ele se sentava na frente da banca, chamava alguém, começava a contar as mesmas coisas. E ouvia sempre as mesmas coisas. Continue vindo, não desanime. Palavras de ânimo. Na segunda de manhã, agora, ele voltou. Com dor, do mesmo jeito. E a dor que ele sente é verdadeira. Não estou dizendo que ele está inventando. Ele sua de dor. Quando ele saiu, depois do tratamento, eu disse a ele: você está lendo? Porque o seu problema não é só tratamento de saúde física. Você precisa entender que existem outras causas para este problema de dor que você está sentindo. E que quando você compreender estas causas, você verá que você é capaz de se ajudar mais ainda do que apenas a ajuda que os espíritos te dão. Você precisa ler. Você pegou, não, eu estou tomando remédio, quando eu tomo remédio eu fico tonto, sinto muita dor no braço, mas você não lê com o braço. Você lê com o olho. Não, mas aí eu fico irritado, eu não tenho paciência. Mas então arrume. O que nós estamos dizendo para ele? Em outras palavras, é que ele está causando a dor pelo seu padrão vibratório e pelas entidades que ele permite que atuem sobre as suas fraquezas. Tá bom. Saiu da sala de passe, sentou-se um pouco na frente, começou a reclamar da dor. E não sei para quem que ele falou, a pessoa disse: mas você está lendo? Você tem que ler, você tem que entender, sem estar combinada comigo. Porque ela não sabia que eu tinha perguntado para ele se ele estava lendo. E falou a mesma coisa. Aí ele saiu daqui, foi para a casa dele, não é muito longe. Passou uns 40, 50 minutos, ele veio aqui, trouxe o livro de volta, entregou de volta o livro, dizendo: vocês ficam me cobrando para eu ler, então eu estou devolvendo o livro porque eu não gosto de ser cobrado. Devolveu o livro e foi embora. Ofendido. Vocês entendem por que ele precisa ter a dor? A dor dele se explica por ele mesmo. E é assim conosco, em boa parte das dificuldades que nós temos. Não gostamos de tomar o remédio que vai nos ajudar. Queremos que alguma coisa milagrosa resolva o nosso problema. E aí nós continuaremos a criar problema. Não é de cirurgia espiritual que esse rapaz precisa. Ele precisa de aprender, de ler, de compreender. E enquanto ele não fizer isso, os médicos podem abrir toda a sua coluna, fazer toda a cirurgia possível, e ele vai continuar com dor. Basta que você, para entender como funciona, leia o livro Liberação, de Salvador Gentili. Não é o livro Libertação, de André Luiz, não. O livro se chama Liberação, escrito pelo escritor espírita Salvador Gentili. Este livro é fundamental para quem quer entender pingo por pingo como que as entidades inferiores atuam sobre o indivíduo encarnado para fazê-lo sentir dores que não são físicas. São processos de influência magnética que resultam em sofrimento orgânico, como se de verdade a pessoa tivesse um problema. Um dos personagens principais do livro
está terrivelmente assolado por uma dor na região do joelho e está impotente, sexualmente falando. As duas coisas produzidas por ações obsessivas. Tanto a impotência quanto a dor, que, segundo os planos da pessoa que deseja que este homem fique neste estado, é de mantê-lo em uma cadeira de roda, levá-lo a uma cadeira de roda, porque ele não consegue se mover quase. Relatam que estas entidades que encontraram no seu psiquismo a brecha da culpa, porque este homem tem um caso com uma secretária, mesmo casado, e quando por fim ele quer romper, quando a consciência lhe toca, a secretária não quer, e começa então a fazer chantagem para tirar dinheiro dele. Ela, segundo a história, visitando determinados lugares e pagando para que entidades inferiores atuem sobre aquele homem, como ele não tem no seu padrão mental o equilíbrio necessário e mais a sua culpa abre brechas para a ação das entidades inferiores, elas aplicam-lhe na região do joelho uma faixa negra de fluidos densos que fica 24 horas no seu perispírito produzindo as vibrações corrosivas, vamos dizer assim, do equilíbrio orgânico. E ele vai ao médico que atende, como ortopedista, como cirurgião, como neurologista, e conta da dor que está sentindo, e nenhum deles encontra a causa. Porque, obviamente, os aparelhos não detectam. A causa está no problema espiritual. E então o livro vai contar, e eu não vou aqui contar mais do livro, porque eu quero que todos leiam, como é que este processo tem que ser desfeito, para que ele possa depois voltar a uma condição de salubridade como antes ele possuía. Com isso nós entendemos que a nossa condição na vida física, não compreenderemos totalmente o porquê das coisas, a não ser quando, desencarnando, nós chegando do lado de lá, passemos a ver o porquê de verdade passamos por aquelas situações.